Olá pessoal, tudo bom? Professor Erivaldo de novo para mais uma aula de matemática e dando continuidade aos nossos estudos de matemática, né, nós vamos avançar no estudo dos polinômios, agora falando sobre operações com polinômios, né? Na aula anterior a gente trabalhou sobre como classificar um polinômio, como dar o grau desse polinômio e agora a gente vai explicar como fazer algumas operações com polinômios, tá? Hoje a gente vai ver adição, subtração e multiplicação, tá certo? E o primeiro ponto que a gente vai ver é respondendo sempre alguns exemplos, né? Que você pode, na prática, aplicar esses termos, né? E você vai usar também nas atividades, seja no livro ou seja na atividade impressa que vocês vão fazer na sequência. Bom, aqui nós temos um enunciado que diz assim, né? Resolva as operações com os seguintes polinômios a seguir. Bom, aqui nós temos no primeiro parêntese um polinômio, que é um trinômio, né? Porque nós temos três termos. E no segundo parêntese um outro trinômio, porque também são três termos. Lembrando que cada sinal separa um termo do outro, tá? A partir que no momento que aparece o sinal, estou separando um termo de outro termo, ok? Qual é a regra que nós temos aqui? Aqui nós temos uma subtração de polinômios. Como que eu sei que isso é subtração? Por causa desse sinalzinho de menos que está aqui entre um parêntese e outro, tá? Nós temos um sinalzinho de menos entre um parêntese e outro, aqui, e é esse sinalzinho de menos aí exatamente que vai determinar que ela é uma subtração. Como que eu devo proceder, como que eu devo fazer para resolver essa questão então? Primeira coisa, eliminar o parêntese. É aquela mesma regrinha de expressões numéricas que você estudou lá no terceiro, quarto, quinto, sexto ano, sétimo ano, sempre. Eliminar parêntese. Então, para eliminar parêntese aqui, nós não vamos fazer conta, apenas vamos fazer jogo de sinais, tá? Veja que nesse primeiro parêntese aqui, ó, nós não temos nenhum sinal antes dele, tá? Se nós não temos nenhum sinal antes dele, significa que ele vai ser eliminado sem jogo de sinal, sem nada. Então eu vou apenas repetir os termos, ó. 5m, deixa eu diminuir aqui, 5m ao quadrado, n, pela ordem, tá? Mais 7m ao cubo, n ao quadrado, ok? Menos 4mn. E aí nós pegamos o primeiro e fizemos a eliminação, ok? A gente vai explicar aqui uma regra que você pode colocar, como é adição e subtração, você pode colocar um embaixo do outro, igual você faz uma conta de adição e de subtração normal, né? Coloca os termos, passa o traço e vê como é que fica, tá bom? Então, pegamos os termos do primeiro parêntese e colocamos aí nessa primeira linha. Agora a gente vai pegar os termos do segundo parêntese, e colocar na outra linha abaixo. Se você observar aí, os termos do segundo parêntese eles são semelhantes com os do primeiro parêntese. Então, o que é que a gente vai fazer? Cada termo semelhante a gente vai colocando embaixo do seu semelhante, tá? Quando eu for escrevendo aqui, vocês vão entendendo direitinho o que quer dizer. Então, você vai eliminando o parêntese e à medida que você vai eliminando, você vai colocando ele embaixo dos seus semelhantes. Por exemplo, nós temos lá menos 3m ao quadrado n. O menos está lá de fora, faz jogo de sinal. Como m ao quadrado n vai ficar embaixo de m ao quadrado n. Está vendo aqui quando eu escrevi agora? Eles são semelhantes. E o 3 vai ficar aqui ao lado com o sinal de menos. Menos 3m ao quadrado n. Dessa forma. No outro, nós vamos ter menos 3m ao cubo, n ao quadrado. E aqui você veja que ele é também semelhante com o segundo termo, que é m ao cubo, n ao quadrado. Então, eu vou colocar agora mais. Por que mais? Por causa, como esse m aqui ele é negativo, e fora do parênteses ele tem um sinal de menos, menos com menos vira mais. Então, eu vou ter exatamente 3m ao cubo, n ao quadrado. E aí colocando organizado um embaixo do outro. Por último, fazendo o jogo de sinal, o mais do 5mn com menos dá menos. E 5mn. Ok? Feito essa parte, o que é que a gente vai ter que fazer aqui agora? Passar o traço
e vamos somar ou subtrair os termos, tá? E aqui embaixo vai ficar a linha da resposta da nossa questão. Então, cada um na sua seguinte ordem, tá? Você tem aqui os primeiros termos, né, semelhantes, m ao quadrado, n ao quadrado, n. Nós temos a segunda parte aqui de semelhança e temos aqui uma terceira parte de semelhança. Então, nós temos um trinômio. Então, nós temos três termos de semelhanças. O que é que define a semelhança? São a parte das letras, tá? A parte das letras determina quem é semelhante com quem. E só podemos fazer conta termo semelhante com termo semelhante, tá? Se eles não forem semelhantes nas suas partes literais, então você não pode fazer conta de adição nem subtração entre eles, tá? Nem somar nem diminuir. Então, seguindo aqui, nós temos o 5 de cima, ele é positivo, menos 3, 5 menos 3 é igual a 2. 5 menos 3 é 2, então eu tenho 2 de resultado. E vou repetir as letras. As letras elas não fazem conta entre elas, tá? Elas apenas acompanham os termos. Então, eu tenho 2m ao quadrado n. Isso aqui já está simplificado, está reduzido e já terminou. Esse primeiro termo não faz mais nada com ele. Finalizou ele aí. O outro termo, eu tenho mais 7 em cima, mais 3 embaixo. Os dois são positivos. E como eles têm sinais iguais, então você vai somar, né? 7 mais 3 é 10, né? Então, vou ter mais 10. E as letras, novamente, repete como elas estão. M ao cubo, n ao quadrado. Tá? Então, 7 mais 3, 10. E assim ficou. E por último, chegando no terceiro termo, os dois são negativos. Eu tenho menos 4 e menos 5. Menos 4 menos 5 é igual a menos 9. Os dois são negativos, você junta os negativos, dá 9. E as letras, elas repetem. Bem, aí nós temos esse resultado aí, ó. São três termos. É um trinômio. Então, eu tenho o primeiro termo, 2m ao quadrado n. Tenho o segundo termo, mais 10m ao cubo n ao quadrado. E o terceiro termo, menos 9mn. Sim, o sinal ele faz parte do termo, tá? Se você observar, nenhum desses termos são semelhantes mais. Apesar de eles terem as mesmas letras, m e n, elas não são iguais, tá? Os expoentes delas são diferentes. Então, quando os expoentes são diferentes, faz com que eles não sejam semelhantes. Então, nesse caso, a questão termina aqui? Sim, a questão termina aqui. Então, esse é o resultado. A conta já foi feita. Nós diminuímos um polinômio por outro. E o resultado ficou nesse trinômio que está aí abaixo. Só isso, está feito, está prontinho. Passamos para a próxima letra, tá bom? Se ficou sem entender algum detalhe, dá pausa, volta no vídeo, vai vendo direitinho como é que apareceu cada um e pronto, tá? Nós temos aqui um outro exemplo, né? Mesma regra, eliminar parênteses, organizar os termos e depois desenvolver a conta, tá? Então vamos lá. Novamente, nós não temos sinal fora aqui do nosso parêntese, né? Quando não tem sinal aqui fora do parêntese, significa que ele vai ser eliminado com os mesmos valores de dentro. Então, nós vamos ter, então, 2x ao cubo, y ao quadrado, menos 5x ao quadrado, y, mais 3x. E aí a gente eliminou o primeiro parêntese, tá? Repito, como ele não tem sinal fora do parêntese, significa que você vai repetir ele com o mesmo sinal de dentro do parêntese, tá? Por isso que eu coloquei o primeiro parêntese de um jeito, o segundo parêntese do outro, para você ver que a diferença entre um e o outro, tá? Se ele não tem sinal, repete tudo que tiver dentro. Se ele tiver sinal do lado de fora, você tem que fazer jogo de sinal, o que está fora, com todos os sinais de dentro, tá? E aí agora a gente vai organizar os termos. Observe que os termos do segundo parêntese, eles são também semelhantes com os do primeiro parêntese, tá bom? Ah, e se não tiver um termo semelhante? Aí você vai agrupar, repito, você vai colocando sempre os que são semelhantes, um embaixo do outro. O que é semelhante, um embaixo do outro. Você vai olhar pela parte das letras. A parte da letra, uma embaixo da outra, ó. O que for igual, tá? Tem que ser exatamente igual em letra e expoentes.
Se não for, não é semelhante. Então, nós vamos ter aqui, então, o primeiro termo mais. Por que mais? Porque é menos 4 com o menos de fora vira mais, né? Menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. X elevado ao cubo, y ao quadrado. No outro, mais com menos, mais 3 com menos de fora fica menos 3. Mais 3 que está dentro do parêntese. Com o menos que está fora do parêntese, mais com menos dá menos. E repete as letras. X ao quadrado, y. Ok? Dessa forma. Passamos para o último termo, mais 2, menos 2x com menos do 2 com menos do de fora fica mais 2x. E aí, organizando os termos, vamos à resposta para a questão, né? Agora é só fazer os cálculos um sobre o outro, ele já vai dar o resultado aí certinho na linha, detalhado um por um, tá? Então o que a gente vai fazer? 2 é positivo, um 4 positivo, então nós temos 6 positivo, né? Nós temos um 6 positivo. Então, 6x ao cubo, y ao quadrado. As letras apenas repetem, tá? Faz conta entre os números, letras repetem com seus expoentes. Menos 5 com menos 3, os dois são negativos, então dá menos 8. Aqui não faz jogo de sinal, tá? Aqui não faz jogo de sinal, aqui é adição e subtração. Então, você mantém o sinal do maior. E se os dois forem iguais, você conserva o sinal. Repete as letras. X ao quadrado. X elevado ao quadrado, né? Y. E por último, os dois são positivos. Então, 3 positivo com 2 positivo é igual a 5 positivo. 5x. E aí nós temos esse resultado. Os termos que ficaram aí são semelhantes? Não. Tá? O primeiro é x ao cubo. O segundo tem x ao quadrado, o terceiro só tem x. Então, são expoentes diferentes da incógnita x. Então, por aí você já vê que eles não são semelhantes, certo? E então, o nosso polinômio aqui já está encerrado a sua resposta. Próximo caso. Bom, agora nós vamos entrar na parte da multiplicação, tá? Da multiplicação. A multiplicação, ela é diferente da adição e subtração. Esses dois anteriores foram adição e subtração. Já a multiplicação, ela faz uma regra diferente. Qual? Primeiro, ela multiplica número por número, tá? Número por número, fazendo jogo de sinal. E as letras você vai fazer a soma dos expoentes, porque aplica a propriedade da potência. E aí a gente vai explicar o seguinte. Nós temos aqui menos 5x ao quadrado, que é um monômio, vezes, no segundo parêntese, 3x ao cubo mais 2x menos 5, que é um trinômio. Então, eu tenho um monômio multiplicado por um trinômio. Tá? Um termo multiplicado por 3 termos. Isso significa que esse primeiro termo, 5x ao quadrado, ele vai multiplicar por todos os outros 3 do lado do outro parêntese. Sim, na multiplicação, os termos que estão num parêntese multiplica por todos os termos que estão dentro de outro parêntese. Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Então, primeiro, eu vou pegar o nosso menos 5x ao quadrado e multiplicar ele pelo primeiro termo dali, né? Que é 3x elevado ao cubo. Igual. Ok? Então, veja que eu peguei o seguinte. O menos 5x ao quadrado, ele multiplica primeiro pelo 3x ao cubo. Depois, ele vai multiplicar pelo o segundo termo do parêntese, que é mais 2xy. Multiplicou pelo primeiro termo, multiplica pelo segundo termo e multiplica de novo. Deixa eu só daqui. E multiplica de novo agora pelo terceiro termo. Você observa que nesse primeiro parêntese aqui, ó, são todos iguais, tá vendo? A mesma coisa. Viu só? Então, no primeiro parêntese, então, menos 5x ao quadrado, menos 5x ao quadrado, menos 5x ao quadrado. E na frente nós colocamos o quê? Nós distribuímos os 3 números do segundo parêntese, um em cada linha. Isso, a gente usa a propriedade distributiva.
E o que é que a gente faz aqui agora? A gente vai resolver cada situação aí, tá? E ver o resultado que dá em cada um deles, certo? Bom, então nós vamos ter aqui primeiro o 5 multiplicado vezes 3, que é igual a menos 15. Por que menos 15? Porque é menos 5 vezes 3. Então, menos com mais dá menos, 5 vezes 3 é 15. E na parte da letra, a gente faz o quê? Nas anteriores, a gente só repetia a letra. Como aqui agora é multiplicação, as letras elas têm que mudar os expoentes, tá? Então faz o quê? Repete a base e soma os expoentes. Então você vai repetir a letra X e somar os expoentes da letra X. 2 do primeiro e 3 do segundo. Então 2 mais 3 é igual a 5. Então você pegou aqui os dois expoentes e somou um com o outro, tá? Soma. Então a primeira resposta já está encontrada ali. Vamos ao segundo resultado. Resultado do meio, em teoria, né? E agora eu tenho 5 multiplicado vezes 2, menos 5 vezes 2. Vão observando sempre onde eu estou fazendo as marcações, tá? É onde eu estou fazendo as contas. Então, vou falando. Hoje vocês não estão vendo minhas mãozinhas se mexendo com as canetinhas, mas vocês vão observando os risquinhos aí, tá? Então, menos com mais dá menos. Menos do 5 com mais do 2 dá menos. 5 vezes 2 segue a linha amarelazinha que a gente fez aqui, ó, sobre... Né? 5 vezes 2 é igual a 10. 10. E nós vamos ter x... Deixa eu fazer esse zero mais próximo aqui. X. E vamos somar o 2 do x mais o 1 do outro x, né? Os expoentes. 2 mais 1 é igual a 3. E o y? Tá vendo o y aqui? Pois é, o y vai ser repetido. Porque só tem ele na questão, né? Não tem outro y. Então vai ficar menos 10x ao cubo y. E aí terminamos a multiplicação do segundo termo. Multiplicação do terceiro termo. Menos com menos vira mais. 5 vezes 5, 25. E x elevado ao quadrado. Aqui não tem soma de expoente porque o x está sozinho, tá vendo? Só tem um x aqui. O que é que a gente faz aqui agora? Nós iremos pegar os resultados que a gente teve aqui, ó. Desse lado, onde eu marquei com a linha azul e agora. Tá vendo? Os resultados e colocá-los um na frente do outro. Então, o primeiro resultado, menos 15x elevado à quinta. Segundo resultado, menos 10x elevado ao cubo y. Terceiro resultado, mais 25x ao quadrado. E veja que na letra x, que é o termo que tem em todos eles, eles não são semelhantes, porque um é x à quinta, x ao cubo e x ao quadrado. Como não são semelhantes, a multiplicação se encerra aí, tá certo? Então, esse aqui é o resultado, nós temos um nosso trinômio. Essa aqui agora é uma outra multiplicação, ela vai ser um pouco maior do que a anterior, tá? Um pouco maior. Por quê? Por causa que ela tem dois termos no primeiro parêntese. Ou seja, se eu tenho dois termos no primeiro parêntese, 3 termos no segundo, 2 vezes 3 são 6. Então, nós teremos 6 multiplicações para serem feitas. 6 multiplicações. Então, vamos lá. Primeira multiplicação. Então, 2m². A regra é a mesma do que eu expliquei anteriormente, tá? Vezes. Aqui o primeiro termo, como ele é positivo, você pode colocar o parêntese ou não colocar, não é necessário, tá bom? Multiplicado pelo 4m² n. Aí nós vamos ter agora na outra parte. Fazendo a multiplicação aqui, nós vamos ter 2 vezes 4 é igual a 8. Já vou fazendo e respondendo agora, tá? 2 vezes 4 é 8. m² com m² vira m elevado à quarta. E n mais n é n ao quadrado. Então, essa primeira resposta já está ali, né? M é 8 m elevado à quarta, n elevado ao quadrado. Esse é o nosso primeiro resultado. Agora, vamos para o segundo
cálculo, né? Segundo termo, nós vamos pegar novamente o 2m ao quadrado n e multiplicar pelo segundo termo do parênteses lá na frente, que é o menos 3m ao cubo n ao quadrado. Dessa forma, tá? Deixa eu fazer aqui menor para ocupar menos espaço, não? 2n ao quadrado n vezes menos 3m ao cubo n ao quadrado. Cortou um pouquinho, mas foi. Fazendo a multiplicação, nós vamos ter 2 vezes 3, 6. Menos 6, porque faz jogo sinal do menos do que acompanha o 3 aqui da frente. M ao quadrado com m ao cubo dá m elevado à quinta, porque é 2 do primeiro aqui com 3 do segundo ali. Ó. Do mesmo jeito do outro aqui vai ser n elevado a 1 e n elevado a 2. Então vai dar n elevado a 3. N elevado a 3. Deixa eu consertar esse 3. Pronto. Então nós temos menos 6m elevado à quinta como resposta, n ao cubo. O segundo termo. E o terceiro termo aí, nós temos o 2n ao quadrado n, fazer menor, né, de novo, 2m ao quadrado n multiplicado por 5mn lá da frente. E aí vamos fazer a multiplicação, nós temos 2 vezes 5, 10. M ao quadrado com m aqui elevado a 1, dá m elevado ao cubo. E n elevado a 1 com n elevado a 1, dá n elevado ao quadrado. E o terceiro termo nosso aí, nós vamos ter 10m ao cubo, n ao quadrado. Se fosse igual na questão anterior, ela tinha encerrado aqui, né? Se for só o 2m ao quadrado n. Mas como ela tem dois termos, né? Nós precisamos que esse outro termo, ele precisa ser multiplicado também, certo? Ele precisa ser multiplicado também. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou prosseguir aqui com a multiplicação do outro termo à frente, né? Para a gente ver como é que vai ficar essa questão. Agora a gente vai multiplicar todos pelo 3, né? Pelo 3. A gente multiplicou pelo outro, agora a gente vai multiplicar pelo 3. Como eu falei no início, serão 6 resultados, né? Nós temos agora 3m, que é o segundo agora, ó. A gente multiplicou todos pelo 2m ao quadrado, agora vamos multiplicar por 3m. Vezes 4m ao quadrado n. Fazendo a multiplicação, nós vamos ter 3 vezes 4, 12. O m, somos expoente 1 mais 2, que é igual a 3. E n, que nesse caso não tem no primeiro, então ele vai ficar só repetindo. Ou seja, o termo de n, ele vai ficar apenas repetindo, tá? Só repetindo o termo de n. Por quê? Porque nesse caso aqui, o 3m, né, ele não tem o n. Então, só o m que vai ficar fazendo soma de expoentes, né? O m, a letra m. Agora multiplicamos pelo segundo termo lá, que é menos 3m ao cubo n ao quadrado. Multiplicando aqui, nós vamos ter 3 vezes 3, né? Que é igual a 9. M, 1 aqui, mais 3, vai dar m elevado à quarta. E o n, como eu disse há pouco, repete ao quadrado. E aí a resposta desse outro termo vai dar 9 menos 9m à quarta, n elevado ao quadrado. Dessa maneira. E o terceiro resultado do parêntese, né? Que é multiplicando 3m de novo, agora por 5mn, nós temos 3 vezes 5, 15. M, 1 do expoente mais 1 do outro expoente,
aqui, nós temos 2. Então, m fica ao quadrado. 1 mais 1, 2. E o n chega na parte final da resposta. E aí nós temos os resultados em si. O que a gente vai fazer aqui agora, então? Nós vamos juntar os resultados da primeira conta com os resultados dessa segunda aqui que a gente acabou de fazer, tá? Eu vou listar eles todos à frente, colocar um na frente do outro, organizar como a gente fez na anterior. Aí agora a gente vai somar, né? Como eles vão ter termos semelhantes, a gente vai ver se tem esse termo semelhante. Tendo um termo semelhante, a gente vai precisar fazer conta entre eles, tá certo? Então vai ficar assim, ó. Na primeira parte, a primeira resposta da primeira multiplicação, os resultados deram foi o quê? 8, m elevado à quarta, certo? N ao quadrado, ok? Menos 6, m à quinta, n ao cubo, mais 10, m ao cubo, n ao quadrado, tá? Aí não precisa você voltar no vídeo para você ver que foram esses resultados, tá bom? Agora embaixo, nós vamos desse daqui, nós vamos colocar o resultado da segunda conta, né? Da segunda parte, que foi 12 m. Aí a gente vai colocar pela ordem, tá? Quem for semelhante de quem, a gente vai colocando no lugar. Aí nós vamos ter o seguinte, 12m ao cubo n, que é o segundo termo, tá? E prosseguir com menos 9m à quarta, n ao quadrado, e 15m ao quadrado, n. A gente vê que nós vamos ter apenas um termo que é semelhante, o restante não são semelhantes. Então, o que acontece? Se ele não é semelhante, não tem conta. Então, você vai repetindo eles, tá? Então, vai ficar dessa forma. Menos 9 m à quarta, n ao quadrado. Dessa maneira. Aí a gente vê que eles são semelhantes aqui, tá? Aí agora nós vamos ter os outros que não tem semelhança entre eles, tá? Como eles não têm semelhança, a gente vai colocar o espaço tá pequeno aqui, a gente vai colocar um embaixo do outro, mas na hora que a gente fazer a conta, a gente vai ver que não tem semelhança entre eles nenhuma. Então vamos prosseguindo aqui. Então 12 m ao cubo. Você vê que aqui é m à quinta, o outro é m ao cubo, tá? Você tem um m ao cubo à frente, mas não é o mesmo. N. Aí a letra N não tem. Por mais que esse tem 12 ao cubo igual 10 ao cubo do outro, mas aqui é n e o outro é n ao quadrado, então não tem semelhança. E aí nós vamos para a última parte, que foi mais 15 m ao quadrado n. Aí a gente vai fazer o somatório. Ficando assim, aqueles que são semelhantes faz conta entre eles. Aqueles que não são semelhantes, você vai apenas repetindo ele na sequência, tá? Bom, aqui eu tenho 8 com 9, né? 9 negativo, então vai diminuir, vai dar menos. Vou fazer mais para cá por causa do espaço, não vai dar. Tem muitos termos para a gente copiar. Menos 1m elevado à quarta, n ao quadrado. E o restante, como não tem semelhança, a gente vai repetir todos eles, porque os únicos semelhantes foram esses aqui, tá? Os demais não são semelhantes, então vai ter tudo repetido, ó. 6m à quinta, n ao cubo, mais 10m ao cubo, n ao quadrado. Aí vem para baixo aqui, mais 12m ao cubo, n. Eu vou continuar a fazer esse último termo aqui embaixo, ó, porque acabou nosso espaçozinho ali. Então, mais 15, só faltou esse, né? M ao quadrado, N. E aí, tudo isso aqui copiado um na frente do outro. Isso aí tudo é um polinômio, tá? Ele não reduz mais, ele não diminui mais seu tamanho, ficando assim o tamanho para a questão aí. Tá? Para fechar aqui nossa outra parte, nós temos essa questão, que é dos valores de A, B e C.
Justamente você vai usar a adição. Então o início aqui que eu vou mostrar como funciona, mas o restante segue a mesma regra dos anteriores. Então, dados os polinômios A, aí tem o valor de cada polinômio, né? O polinômio A, nós temos aqui o polinômio B e nós temos aqui o polinômio C. Então, cada polinômio tem o seu valor numérico aí, tá? Representado por cada letra dessa A, B e C tem um valor de polinômio. E como aqui na questão ele está pedindo a soma de A mais B, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de A que temos aqui, ó, e o valor de B que temos aqui, e somar esses dois valores. Sendo que eu vou trocar a letra A pelo valor do lado de cima. Tá? A é A ao quadrado mais 2B. Esse é o valor de A que nós temos lá em cima, certo? E aí eu vou colocar a soma. Eu posso colocar essa soma na frente e eu posso colocar um embaixo do outro, como expliquei no vídeo, na parte anterior do vídeo. Mas eu posso colocar aqui à frente também, ó. Mais, e aí vou colocar o seguinte. Nesse aqui é melhor você colocar à frente, porque em alguns casos vão precisar fazer jogo de sinais para eliminar parêntese. Mais o valor de B, que é 2A ao quadrado mais 5B. Seguindo essa regra daqui, ó, que veio na questão, tá? A mais B. Então, peguei o valor de A daqui e o valor de B daqui. Então, troquei as letras pelos seus valores. Agora eu vou fazer apenas o que? Simplificar esse polinômio. Vou somar os valores. Quem tem A ao quadrado faz com A ao quadrado. Então, eu tenho 2A com 1A, resulta 3A elevado ao quadrado. Ok? E o B aqui com o B ali da frente. Então, eu tenho 2B com 5B mais 7b. E aí está resolvido, tá? Aí não simplifica mais porque eles não são mais semelhantes. Bem simples a questão em si, tá bom? Aqui eu tenho agora somando o valor de B mais o valor de C. Novamente eu pego aqueles valores de lá e vou trocar. Tiro o B, pego o valor de B. Tiro o C e ponho o valor de C. O valor de B, só para a gente lembrar, é 2A, certo? Elevado ao quadrado, mais 5B, minúsculo, mais aqui agora, e eu vou colocar na frente o valor de C. O valor de C que é 4A menos 3B. Feito isso, eu vou simplificar os termos, né? Observe que o termo de A, ele não é semelhante ao outro termo de A. Ele tem a mesma letra, mas eles não têm o mesmo expoente. Então, eu tenho 2A elevado aqui ao quadrado, mais o outro aqui elevado a 1. Eles não são semelhantes, ou seja, eles vão continuar assim. 2A ao quadrado mais 4A. Eles não vão mudar, tá vendo? Eles vão se manter dessa forma. E o de B, esse sim vai fazer conta entre eles aqui, ó. Porque eles não são semelhantes. Eles são semelhantes, né? 5B menos 3B, nós temos 2B. Então, 5 menos 3 dá 2. Então, e aqui fica o resultado final do nosso polinômio, ó. A soma de B mais C dá 2A ao quadrado mais 4A mais 2B. Dessa forma, para a questão. E aí está resolvido. Por último, nesse caso aqui que eu estou explicando, a soma dos três termos. Tá? Então, vou pegar o valor de A menos C mais B. Eu posso fazer separadamente A menos C e depois o resultado fazer mais B. Ou substituir tudo e depois fazer a simplificação. Tá? Que é mais prático e mais rápido. Então, nós vamos colocar aqui A ao quadrado mais 2B, né? Mais 2B, que é o valor de A, certo? Menos o valor de C, o detalhe do valor de C. Quando tiver sinalzinho de menos aqui, ó, isso é uma regra importantíssima, né? Quando tiver o sinal de menos antes de qualquer uma dessas letras maiúsculas aí, tem que colocar parênteses na hora de substituir, tá? Então, vou colocar o valor de C, que é 4A menos 3B. Por que tem que colocar o parênteses? Porque o menos faz jogo de sinal e no jogo de sinal do menos ele troca sinais dos outros, tá? Mais o valor de B, que é 2A ao quadrado mais 5B. E agora a gente primeiro elimina esse parêntese e já simplifica tudo, tá bom? Nós vamos, se você quiser, já pode fazer algumas simplificações. Por exemplo, a gente já sabe que esses valores aqui de A e de B aqui da frente, ó, com esses aqui,
eles podem fazer conta entre eles. Então eu posso simplificar o a ao quadrado com 2a, ou então pega aquele resultado lá da outra conta que a gente fez, né? Ele vai dar 3a ao quadrado, e o 2b com 5b dá 7b. Se você voltar lá na outra parte do vídeo anterior aí, a gente tem esse resultado na primeira questão, né? Do a mais b. E agora a gente elimina o parênteses, né? Menos 4a, menos com menos vira mais 3b. E simplificamos agora o 7b com 3b, né? Porque eles são semelhantes. Finalizando, os termos diários não são semelhantes, portanto, eles são repetidos. E 7 mais 3 é igual a 10b. E aí, fechou o nosso polinômio, tá? E aí, primeiro substitui, depois substitui é que você vai lá e faz as simplificações das contas, tá? Dessa forma. Então, essa é a parte que a gente ia ver do nosso conteúdo de hoje, né? Das operações polinômios. Se ficou muito rápido ou muito lento, você vai pausando ou adiantando os vídeos aí, tá? Eu quis colocar num vídeo só hoje, não fiz diferente, não coloquei em vídeos separados como da outra vez, coloquei tudo num vídeo só, e aí vocês vão acompanhar, tá? Obrigado pela atenção de vocês, prestem muita atenção, caprichem, tirem as dúvidas, e antes de vocês enviarem as perguntas, tentem primeiro assistir os vídeos, ver, rever, pausar, voltar várias e várias vezes. E aí depois que você não conseguir compreender, você vai e manda a pergunta. Não é que eu não quero que você manda a pergunta, claro que eu quero. Mas eu quero que você também tente descobrir a resposta por si. Tente você também chegar ao resultado, você chegar ao entendimento da questão. Porque do mesmo jeito que eu vou estar te explicando à tarde, na aula, eu vou estar te explicando também no vídeo que está aí na tela. E no vídeo, talvez às vezes algumas situações é até melhor porque eu estou falando e mostrando como é que está sendo feito, né? Mas aí se você ficar com a dúvida, você vai e manda para mim que eu vou explicando, mandando aqueles áudios explicativos para vocês também, tá bom? É isso, até a próxima, fiquem todos bem e um abraço.